Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia, internautas, graça e paz. Eu saúdo a igreja de Jesus, as ovelhinhas do Senhor, aos internautas dizendo: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é o quê? Uma rocha eterna. Aleluia. O tema da nossa mensagem: não temas, crê somente. A autoridade de Jesus sobre toda cadeia, sobre toda doença e morte. Esse é o tema que o Senhor me deu. Amém? O texto básico de Marcos 5, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Falaram para Jairo. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Oh, glórias! Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a comer a menina. Oremos. Senhor Deus, Pai soberano e fiel, graças te damos, Pai, por chegarmos até aqui com gratidão no nosso coração, pelos livramentos, Senhor, que nem vimos, pelas nossas vidas, Senhor, pelas nossas famílias, pelo teu cuidado para conosco, Pai, por tua fidelidade, por teu grandioso amor incomparável e principalmente pela nossa salvação. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, somos falhos. Perdoa as nossas fraquezas, Pai, e mais do que tudo, os nossos questionamentos. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, no rumo seguro, Pai, no eixo pelo qual não podemos ter equívoco, que o Senhor colocou esta palavra no meu coração. E a tua palavra, Pai, é que salva, a tua palavra é que regenera. Usa-me, Pai, como um canal do teu fluir, a tua igreja, aos internautas, em nome de Jesus, assim eu orei. E a igreja vencedora do Senhor diga amém e amém. Filhos do Altíssimo, amém? Igreja do Senhor,
cartas vivas, Assembleia dos Santos. O Senhor está no nosso meio. Ele está dentro de ti. Povo, olha que maravilha, povo de propriedade exclusiva de Deus. Chegamos no final do ano de 2025. Últimos dias deste ano. E primeiramente, Senhor, queremos render graças a Ti por termos conduzidos até aqui com Suas potentes mãos, que nos guardou, amém, que nos ensinou, amém, e que nos protegeu, amém. Este texto que vimos é muito importante na vida da igreja, pois os nossos atos refletem o nosso viver. Repetition. Os nossos atos refletem o nosso viver. Qual é o propósito de Deus neste texto de Marcos 5? Eliardo, frase. Por favor. Frase. No texto de Marcos 5, o Senhor nos mostra que não existem, vocês podem ler com a pastora, não existe o quê? Cadeias, problemas, doenças ou morte que resistam à autoridade de Jesus. Ele atravessa tempestades para alcançar aqueles que todos já desistiram. Onde o medo domina, Jesus estabelece o quê? Paz. Onde a dor e vergonha, Ele libera cura e dignidade. Quando Jesus entra em cena, a esperança volta a viver. Oh, aleluia! Semana inteira fazendo a mensagem, fui terminar ontem, quase meia-noite, e ele preocupado, eu tive que fazer algumas coisas, e ele, mãe, a mensagem, eu digo, está quase pronta, para a glória do Senhor. Amados, santos preciosos, começo esta homilia dizendo que esta palavra impossível para o nosso Deus não existe. Pois não há impossíveis para Deus, ou há? Não há. Se você quer uma grande obra de Deus na sua vida, como Deus está fazendo e que Ele falou, que está fazendo uma grande obra na nossa igreja, a casa de Deus, a igreja do Senhor Itaipu, pois Deus tem propósitos e coisas grandes e ocultas que nem imaginamos. Digo algo, o Senhor pretende, o Senhor não revela toda a obra uma só vez, não. Deus nunca revelou toda a obra, seus propósitos, sua vontade de uma só vez. Não. Ele nos permite ver gradativamente. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo bíblico. Abraão saiu da sua terra de Ur. Vamos lá, Gênesis 12, versículo de número 1. Vamos entender o recado de Deus para você nesta manhã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, olha, a ordem do Senhor para Abraão, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele não falou naquela hora. Eu vou lhe mostrar uma terra, mas não disse naquela hora qual seria.
o passo que Abraão teria que dar era o quê? Pela fé. Digam, pela fé. Abraão caminha pela fé, que você vai ver a terra, disse Deus para ele. Abraão, caminha pela fé, que você vai ver a terra. Eu vou te mostrar. Caminha e dê passos de fé, Abraão. Sai da tua terra. E você tem que deixar suas certezas, Abraão, e crer na minha palavra. O Senhor está falando conosco também. Somos falhos. Tem problemas, ficamos com incertezas, choramos. E aí? Por isso Abraão foi chamado o quê? De que Abraão foi chamado? O pai da fé. O pai da fé. Porque ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se nós não sairmos dos nossos lugares como Abraão saiu, ou seja, caminharmos na obediência, nós não veremos toda a obra, nós não vamos ver toda a bênção, nós não vamos ver toda a terra. Eu quero dizer para a amada igreja, que tem coisas grandes, eu creio, Senhor, para as nossas vidas, mas temos que ir pela fé. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É nos fundamentos de Deus. Digam, é nos fundamentos de Deus. É na certeza de Deus. Creia que Deus mostrará toda a bênção para a sua vida e sua história. Eu creio. Você crê? O impossível não existe no dicionário de Deus. Ou existe? Nunca. Assim foi na vida de Abraão. Assim foi na vida de Moisés. Assim foi na vida de Noé. Mas agora eu estou na vida de quem? No texto de Jairo. Lembram? Vamos ver 4 momentos interessantes na vida de Jairo, nesta passagem da Bíblia. O primeiro deles, Jairo precisava do impossível. Qual é o primeiro momento? Jairo? Isso. Marcos 5, versículo 22 e 23. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja o quê? Salva e viverá. Ele corre até o Senhor. Pense isto comigo. Notícias ruins e tragédias dentro de casa não é nada fácil para uma família. Não é verdade? Jairo, então, que era chefe da sinagoga, vai até o Senhor, e a Bíblia nos diz que a filha de Jairo estava nas últimas, problemas seríssimos de saúde. E quando a enfermidade bate às nossas portas, quando a enfermidade bate na nossa casa, como também temos orado por vários irmãos com problemas de câncer, famílias desestruturadas, vícios, problemas no trabalho, vida financeira abalada, mas para nós é completamente difícil. Mas para Deus, nada é impossível. Quantas respostas Deus nos deu? Sua sobrinha que abria a cabeça para operar com câncer seríssimo. Outros e outros testemunhos.
Ia tirar, meu Deus, é verdade. Corta do altar para a igreja. Quem não está hoje financeiramente abalados, doenças, desgoverno. Nós não sabemos o propósito na vida de cada irmão. Eu não sei, mas Jesus sabe. Mas Deus pode fazer um milagre. Eu creio. Você diga para Jesus, nos teus pensamentos, na tua voz, se você crê. É verdade? Se você crê. Você está precisando de um milagre hoje? Eu estou. Quem está, levante suas mãos. Amém? Oh, aleluia. Todos nós precisamos de um milagre. Você, internautas, a tua casa, o teu casamento, a tua família, a sua saúde, as suas finanças, ou talvez alguma coisa que afetou o teu coração. Talvez você esteja aqui hoje desta forma. Ou você que está nos acompanhando pela internet. Digo novamente para a igreja: para Deus nada é impossível. Glorifique ao Senhor. Digo, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Esse é o primeiro momento de Jairo. O segundo momento, Jairo vai a Jesus. Ele vai a Jesus. Ele precisava, e agora ele vai a Jesus para o seu impossível. Qual é a sua reação diante das coisas difíceis? Na fraqueza, tem arritmia, ansiedade. Somos humanos, somos frágeis. Como é que você se comporta diante de um obstáculo pelo qual você não tem mais força para lutar? Uma coisa impossível. Tem coisas na nossa vida que passamos e pensamos: Senhor, o que vou fazer? Senhor, isto para mim é impossível. Eu não sei o que fazer, como sair desta situação, Senhor. Eu não posso fazer uma cura, uma vida de vícios, ser liberto. Eu não posso mais ver esse casamento sendo destruído. Para nós é impossível, e para Jairo era impossível também, mas ele correu para Jesus, aleluia. Ele era chefe da sinagoga, ele não era um homem comum. Usando, amados, na nossa linguagem de hoje, ele era um pastor da igreja, que é uma responsabilidade muito grande diante do Pai. Vamos comparecer ao tribunal de Cristo, como conduzimos as ovelhas, o que fazemos. Jairo sabia muito do Velho Testamento, olha só. Ele sabia muito sobre a Bíblia dos judeus. Ele conhecia a Torá. Ele conhecia os 10 mandamentos. Aquele homem, quantas vezes leu as Escrituras para todo o povo. Mas ele ouviu falar deste Jesus, o Galileu, que até então ele negava. Este homem que estava andando nas terras de Israel, operando e fazendo milagres impossíveis aos olhos humanos. Como Jesus operou nas bodas de Canaã, ele sabia disso tudo. O nome de Jesus chegou por toda a cidade, pelos becos, pelas vielas. E sabe por que você está aqui? E também pela internet? Porque o nome de Jesus chegou à tua vida. Oh, aleluia! Porque você é um escolhido de Deus. Através da tua família, da tua mãe que levava pequeno. Eu estou com dor de barriga, eu não vou hoje não, pai. A tua mãe é que sabe, eu botava todo mundo no carro e vamos comigo. Amados, através de um hino, através de um irmão, no trabalho. Amados, porque você é um escolhido de Deus, dê glórias a Deus. Foi Jesus que te atraiu, dê glórias a Deus por isso.
a cruz te atraiu, Jesus te atraiu até aqui hoje. E dê glórias a Deus, porque Ele te ama. Jairo renunciou à sua religião, que negava Jesus. Estavam acusando Jesus, estavam perseguindo Jesus. Quem é este homem? O primeiro sermão que Jesus fez, ele foi atacado. Eles disseram entre eles: este homem blasfema. E Jesus, o chefe do pastor da sinagoga, vai até Jesus. Ele, Jairo, foi até Jesus e pediu o impossível. O que Jairo estava pedindo, os homens não poderiam fazer. O que eu acredito que Jairo, um homem importante na sociedade israelita, certamente deveria ter ido a todos os médicos de renome daquela época, a todos os hospitais possíveis. Ele tinha muitos amigos. E o texto do que a casa de Jairo, ela estava cheia, diz o texto. Era assim um homem da classe média alta. Ele era um príncipe da palavra. E Jairo entendeu que ele não poderia fazer mais nada. E vai a Jesus, que tudo pode fazer. Então, na palavra do Senhor, não podemos fazer nada. Nada podes fazer, só em Jesus. E Jairo fala para Jesus: ah, Senhor, a minha filhinha está morrendo, está nas últimas. Amada igreja, anote isto no coração de vocês. Primeiro, não esqueça, o impossível só chega para quem precisa. O impossível eu não posso fazer, mas tem que crer. É crer no impossível. Você pode tirar, você quer varrer a casa? Você pode tirar a vassoura daqui, varrer a casa aqui. Você quer tirar um dinheiro no banco? Você pode sair, vai lá no caixa. Você pode, mas o impossível, você não pode. Talvez você que está aqui, ou pela internet, me diz: ah, pastora, eu sou tão pequenininho. Eu necessito de uma ação de Deus na minha vida. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Se você está dizendo desta forma, é para você. É para você. A bênção do impossível é para você. É para nós. Segundo, vimos o primeiro momento, o segundo. Você tem orado para que isso se realize na sua vida? Para que o seu milagre chegue? Nosso Deus é maior que tudo. Abriu o mar vermelho, fez o cego enxergar. Amados, abriu o mar para o povo passar em seco. Só o nosso Deus fez o cego enxergar. Ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo. No nosso meio hoje, Ele curou o câncer. O Senhor tem feito maravilhas, as respostas de oração. Nos deu uma catedral. Amados, toda vez que cantamos esse corinho, eu lembro de tudo, que não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Você pode louvar esse último refrãozinho? Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus tão grande, pode falar isso? Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele passeia no nosso meio, Ele está no meio de nós, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece as tuas aflições. E digo, se você não crer, nada acontecerá.
Disse Jesus, vamos lá? João 20, versículo 29, é a palavra, João 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados o quê? Os que não viram e creram, amados, louvado seja Deus. Bem-aventurados que não viram. Nós não estávamos lá com Jesus, vendo os milagres. Vejamos o sermão da bem-aventurança. Mateus 5, versículo 3. Aleluia. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herderão a terra. Bem-aventurados mansos que herderão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque pessoas só vêem maldade, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, sabe, pode evitar problema, fofoca na família, pacificador não fala, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos, como somos, por causa da justiça, porque deles o quê? É o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados, consiste nas bem-aventuranças uma série de afirmações que verdadeiramente bem-aventurados, não pelas riquezas, mas por qualidades espirituais, como pobreza de espírito, mansidão, coração quebrantado, fome de justiça e reconhecer a própria incapacidade e coração temente a Deus. Igreja, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus sobre todos. É o Deus que te levanta todos os dias, que permite você viver mais um dia. Eu sento na cama, Senhor, gratidão por viver por mais um dia. É o Deus que te guarda, digam amém. É o Deus que te dá livramento, diga amém. É o Deus que te abençoa, diga amém. Mas para uma vida segura e sólida, sobre os alvos exige, vamos repetir, obediência, oração, comunhão, temor, submissão e crer. Creia e prova como o Senhor é grandioso e é o Deus do nosso impossível. Oh, prova e vê que o Senhor é bom. Você conhece esse corinho? Oh, prova e vê que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que crê. Bem-aventurado aquele que crê. Amados, voltando ao texto de Jairo, chegou para Jesus e ele creu no impossível. Você tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, como pastora. Para entrar no Santo dos Santos não é nossa força, não, mas sim na força do Espírito Santo. A humildade, a dependência deste Deus na oração, pois Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote
de bens já realizados e mediador. A carta aos Hebreus nos diz que o sangue do Cordeiro nos permite que tenhamos ousadia na sua presença. Fecha a porta do teu quarto e ore. Dentro do banheiro, você ora. Andando na rua, Deus dá livramento. Senhor, eis-me aqui. Olha o que diz Hebreus 10, versículo 19. É a palavra do Senhor. Anderson. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O véu se rasgou para que possamos dobrar o joelho e falar com Jesus. Pode ver. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, viu, amados? E lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos, olha o que Deus diz, de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por isso, eu conclamo que pelo sangue de Jesus, você possa ter ousadia diante dele. Diga: Pai, eu preciso de ti. Eu tenho lutado anos a fio com esse problema, não sei, só Deus sabe, com crises. Eu tenho lutado para esta situação. Só o Senhor conhece teus pensamentos, porque Ele é onisciente. Amém? E eu digo, eu não sei o que você tem orado. É o momento de você, em pensamento, falar com Deus. E súplica a intervenção do Senhor naquilo que você tem buscado. Igreja, alguns irmãos pedem oração aos seus pastores. Isto é normal. Em todas as igrejas. E isto é de Deus. De madrugada, às vezes ligam. Durante o dia. Isso é normal. Estamos aqui para servir. Nós, eu e o pastor Anderson, constantemente oramos pela igreja. Temos uma lista em PDF, sempre apresentando. Quando lembra do irmão, num momento, pode estar até lavando louça na rua. Sempre estamos orando. E temos irmãos que sabemos que têm até horário para orar. E aí eu pergunto aos irmãos, pedir para orar? É lógico, isso aí é normal, o próprio Deus, Ele nos ensinou assim. Mas eu pergunto aos irmãos como é que o Deus também nos ensinou. Você tem orado, buscado também por você mesmo? Você está também com os teus joelhos diante de Deus, por você e também pelos seus irmãos? Agora vem o terceiro momento, diz que são 4. É um momento interessante. Marcos 5, versículo 25 a 34. Aconteceu que certa mulher, vai sair um pouco do texto de Jairo, mas vocês vão entender o propósito de Deus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo aquilo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior, 12 anos com hemorragia, meu Deus. Tendo ouvido a fama de Jesus,
vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar, ela pensou, ficarei curada. Olha aqui a fé. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas o nosso Deus, ele é força e poder, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Oh, glória a Deus! Jesus concordou no pedido de Jairo. Voltando a Jairo, vamos continuar. Dei uma demonstração do fluxo de sangue, vocês vão entender. Jesus concordou no pedido de Jairo para ir em sua casa para ver sua filha. Mas chega no caminho, quando eles estavam indo, apareceu esta mulher. Quando eles estavam indo. Olha como é os propósitos de Deus. Isso é revelação, aleluia. E como Ele trabalha. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quanto? Quantos anos sofria esta mulher com hemorragia? Quantos discípulos foram escolhidos por Jesus? Vocês vão entender. Diz o texto que a mulher sofria de hemorragia há 12 anos, com sangue que não cessava. E esta mulher vai e toca nas vestes de Jesus. Aqui vamos ver como Jesus trabalha. Ele trabalha até hoje desta maneira em nossas vidas. O pai da menina, Jairo, ele ficou ali olhando e vendo esta cena do milagre acontecer na vida desta mulher. Jairo, ele assistiu de camarote. Por que Deus deixou Jairo assistir aquela cena? Por quê? Será que foi por acaso? Não. Será que foi uma circunstância? Não. Não e não. Porque Jesus permitiu Jairo assistir aquela cena? Digo, como Jairo foi a Jesus pedir a cura de sua filha quase morta, Jesus estava ali fortalecendo a fé na vida de Jairo. Ele fortalece a nossa fé de uma outra maneira. Quantas vezes, meu Deus, eu digo, ele fortaleceu a minha fé, que parecia que eu ia ficar louca. Pastor Anderson pode dizer a mesma coisa, pastor Anderson? O amado pode dizer a mesma coisa? Vocês, a igreja, vocês podem dizer a mesma coisa? Isso é uma experiência que nós temos com o Senhor. Depois que Jesus curou a mulher, eles continuaram a viagem. E quando chegaram lá, preste atenção, aí acontece conosco. Vêm os mensageiros que denigrem a fé, palavras de morte: isso não vai dar certo, tu é louco para fazer isso, não faça dessa maneira, olha aqui o que está acontecendo. Mas ele é o Deus de quê? Do impossível. Olha os mensageiros que queriam denigrir. Jairo estava ali com aquela fé fortalecida. O Senhor estava trabalhando, ele trabalha, ele tem propósitos. Marcos 5, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: o que Jesus disse? Não temas, crê somente, aleluia. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Se eu não permitiu, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, um desses escolhidos, dos 12. E diz a Jairo:
a menina está morta, não precisa mais importunar. Amados irmãos, imagina como ficou Jairo. Mas ele estava sendo fortalecido, estava ali do lado do mestre. E Jairo foi buscar uma cura, que é a medicina israelita. Não deram conta. E agora a menina está morta. Mas Jesus estava ali fortalecendo, porque ele sabia que ele ia chegar lá, e a menina estava morta. Por isso que ele deixou ver, ele primeiro a cura da mulher com fluxo de sangue. Mas naquela hora, uma das frases ditas por Jesus, emblemática e poderosa, ele olha para Jairo, quando diz, sua filha está morta. Então Jesus olha para Jairo, porque Jesus sabe do momento da nossa fraqueza, ele conhece, da nossa fragilidade, ele conhece, e sabe o quanto podemos vacilar na fé, enfraquecer. Nós somos humanos, frágeis, fracos, e pensamos que temos uma fé forte aqui na igreja. Quando estamos na igreja, a gente louva, ficamos valentes, e quando vem os problemas lá fora, lá em casa, que para nós parece impossível de resolver, ficamos vulneráveis, e vem os pensamentos, será que é possível esta situação se reverter? Uma situação impossível. Será que vou ficar curado? Será que Deus vai agir? E Deus sabia que quando Jairo chegasse lá, a filha dele estava morta. E falo para os irmãos, é a minha tese desta pregação de hoje. Jesus deixou Jairo assistir à cura da mulher da hemorragia, porque Jesus estava trabalhando a fé de Jairo. Estou repetindo 2 vezes para que vocês não esqueçam. E Jesus disse o seguinte, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esta foi a palavra do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, não só para Jairo. Você crê na notícia dos mensageiros? O Senhor disse. Ou você crê em mim? Ele olhou para Jairo. Igreja, quando tudo parece perdido, quando não há mais solução, esperança humana, aí é que Deus entra com providência. E Deus começa a agir. É aí que o Espírito de Deus trabalha. E a palavra do Senhor nesta manhã de domingo, o último culto do ano de 2025, receba e creia. Aquilo que você pensa que está morto, vai reviver. Aleluias! Eu creio, Jesus. Oh, aleluia! Aquilo que você pensa que está perdido, vai ser achado. Aquilo que você pensa que terminou e chegou ao fim, Jesus pode ressuscitar. Oh, aleluia! Aquilo que você pensa que não tem mais jeito, o Senhor pode transformar, curar, libertar e fazer tudo novo. No ano novo de 2026, ouviu, José Mota? Aleluia! Em Cristo Jesus todas as coisas são novas. Digam, em Cristo Jesus. Você está falando com certeza, convicção ou de boca para fora? Se você entrou aqui desanimado, creia. O quê? Não temas. Crê somente. Você tem 2 opções nesta manhã. Ou você entra em desespero por causa do problema, ou você crê na palavra do Senhor. Amados, eu sou sincera. Corta do altar para a igreja. O Senhor, quando fala ao pregador, Ele fala também para conosco. Somos iguais a vocês. Somos humanos, somos frágeis. Quando eles iam determinar que eu ia perder o salário, eu digo, Senhor, o que eu recebo, como eu vou pagar uma assistência médica? Uma operação da vista, estava marcado para março. Naquele dia eu passei mal no Detran, com sérios problemas, o golpe. Eu fiquei com ansiedade. E passei mal.
É um testemunho, mas Deus sabia, meu Deus, como é que Deus permitiu isso? E entra naquela maca, se aconteceu, ela caiu, fez alguma coisa ali, no Detran caiu no chão, branca igual uma cera, teve o AVC, e fui passando naquele túnel, não tem uma sequela de AVC. Com o problema do prolapso da válvula mitral, ele só abriu, porque desde nascença que eu tenho, mas isso não causaria danos se eu não ficasse ansiosa. Mas é involuntário, e eu pensando, no dia que eles iam determinar, eu internei. Aí não fizeram nada. Agora está para sair no dia 21 de janeiro, a 28, a determinação, e a minha operação é para março. Eu estou crendo e crendo que o Senhor vai agir. Amém. Amado, certas coisas acontecem na nossa vida que não sabemos o porquê. Tudo bem, agora estou em tratamento, né, que o prolapso abriu um pouquinho do coração, mais de 6 meses vou fazer exames e eu preciso de continuar com a minha assistência, mas Deus é maior. Cada um aqui tem um impossível. Eu não posso chegar lá e mexer no processo, está lá, no STJ. Amados, eu tenho, bispo tem, todos nós temos. Quem é que não tem problema aqui? Então, quando tudo parece perdido, que não há solução, esperança humana, Deus entra com providência. E Deus começa a agir. O Espírito Santo trabalha. E a palavra do Senhor esta manhã de domingo é para você, meus amados. Se você entrou aqui desanimado, não temas. Você não pode entrar em desespero. E sabe, meus amados, o que aconteceu? Jairo continuou crendo na palavra do Mestre. Apesar do seu desespero, Jairo, ele continuou. Jesus olhou para ele caminhando, e mesmo nas suas lutas, tem que continuar caminhando. Quantas lutas a gente tem, acho que ministério, meus amados, quem acompanha os presbíteros, ministério é fácil. Eu já trabalhei em empresa, e no ministério, quando era presidente. Amado, não é fácil, não. Não é verdade? Só quem está aqui sabe. Eu trocaria uma semana com vocês aqui, amados. Mas não tem horário para estar cumprindo, não tem. A responsabilidade é bem maior. Aqueles que realmente são chamados, que dizem Efésios 4. Então, amados, temos que continuar caminhando, orando, vindo aos cultos, louvando. Isto é caminhar. E aqui no texto, quando Jairo chegou com Jesus, as carpideiras, nós vimos ali mulheres pagas para chorar no enterro. Que profissão terrível e falsa. Não, tu está rindo que eu também ri. Não, como é que você vai chorar no enterro sem vontade de chorar, não sabe nem quem é que está ali morto? E Jairo, quando chegou Jesus, encontrou essas mulheres lá, todo mundo chorando. Jesus tem misericórdia. Marcos 5, versículo 38 a 40. Olha, Deus, ele veio os 3 anos na terra, realmente, ele foi 100% homem, 100% Deus, para vocês saberem o que ele sentiu. Só ele morreu por você, mas ninguém. Então eu ajoelhei para ele. Olha aqui o que diz o versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou com ela onde ela estava. E Jairo, vendo a cena terrível, os mensageiros com a notícia ruim, as carpideiras chorando, a situação ali estava caótica. E Jesus vai e diz: a menina dorme. O que aconteceu, diz o texto? O povo começou a rir, debochando, incrédulos. Esse Galileu é doido. Beelzebu. Jesus foi chamado de tudo, como pastores também, tem tudo com ter nome. A gente conhece, disse para ele, a gente conhece uma pessoa morta. E Jesus repetiu mansamente: ela apenas dorme.
Aleluia. Foi o que Jesus disse para aquele pai, para aquelas pessoas: não temas, crê somente. Nada é impossível que Deus não possa mudar. O que você quer mudar na tua vida? Deus é onisciente, conhece teus pensamentos. O que você quer mudar? Para Deus tudo é possível. E agora Jesus faz uma coisa muito interessante. Ele separa os irmãos, Pedro, Tiago e João, os pais da menina, e diz para os incrédulos: fiquem vocês aí de fora. Aqui eu quero comunhão. Quem crê em mim, fica aí. Vocês ficam aí, de fora. Não entrem aqui. Não dá para entrar na nossa comunhão. Os incrédulos, diz a palavra de Deus, não veem o quê? A glória de Deus. Não vê. Amados, queiram distância daqueles que não creem. Jesus mandou fechar a porta. E Jesus tomou o controle. Aleluia. Ele tem o controle das nossas vidas. Digam amém. E Jesus perguntou: onde está a menina? Vamos para o quarto, o último. Estamos terminando esta mensagem de Deus neste ano que está terminando. A última mensagem do ano. Mas eu quero lembrar para vocês o primeiro momento que Jesus mostrou na homilia. Qual foi? Jairo precisava ver o quê? O impossível. Então repete: primeiro momento, Jairo precisava ver o impossível. Segundo momento, Jairo pede, suplica pelo impossível. Terceiro, Jairo aguarda o impossível. E agora o último, quarto momento, Jesus vai e chega diante do corpo da menina e diz: Talita cumi, levanta. Marcos 5, 41 a 43, termina o capítulo de Marcos 5. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Oh, glória a Deus! Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Concluindo esta homilia, quando a ordem vem do céu, você está lá de joelho dobrado, você está clamando: Jesus, eu creio, Senhor, isto é isto, é isto, isto lá, Senhor, lá no meu trabalho, Senhor, lá na minha casa, Senhor, no meu corpo, a minha doença. Quando a ordem vem do céu, quando sai da boca de Jesus, não tem jeito. Amém? Os céus, o Senhor disse, os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra não passarão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Jesus. É para ti, Senhor. Senhor, te louvamos. Vamos bater mais forte, que é para o Senhor. Aleluia! Gratidão eterna, Senhor, pelas nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Pode passar qualquer coisa na sua vida, mas a palavra do Senhor não passa, que se cumpra a promessa. A palavra de Deus por nós vai se cumprir. Eu creio. E agora, como ficaram as carpideiras e os mensageiros incrédulos, ficaram com a cara no chão, porque ninguém pode com o poder de Deus. Aleluia! É para rir dessas carpideiras, né? Você quer ver o impossível? Eu pergunto para você: você quer ver o impossível se realizar na sua vida? Eu digo para Jesus: eu quero. Vamos fazer um coro? Você quer ver? Eu quero. Aleluia. Todos nós aqui na internet temos impossíveis. Nós temos impossibilidades, quando não é conosco, é com a família, é com o irmão, é com o amigo. Mas o nosso Deus conhece e
pode realizar o nosso impossível, porque cremos nesse Deus soberano, poderoso e fiel. Nossa igreja, vimos o impossível. Amado, quando o Senhor disse, você é louca. Eu escutei uma vez falando a palavra de Deus para uma pessoa, não sei se foi na padaria, no Paraíso, no Gomes, não sei, de que você pode adquirir alguma coisa, até sem dinheiro. O Senhor pode, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer algo sem dinheiro, sem nada, você pode adquirir. Vocês, evangélicos, são loucos. Eu falei, bom, a palavra do Senhor, não é? O Senhor, a gente não sabe quem o Senhor escolheu, Caim, Abel, se não é uma escolhida, se for mais tarde, ela vai se arrepender dessa palavra, né? Então, meus amados, é impossível para nós termos uma catedral para glorificarmos, para adorarmos este Deus. Ele falou há anos, muitos anos, e veio a se cumprir. Aleluias! E seremos todos ali, grandemente abençoados. Estaremos orando, estaremos ali clamando, vendo o paralítico andar. Eu creio, como vimos câncer ser curados, cegos enxergar, porque cremos neste Deus do impossível. Todos nós veremos também a restauração e libertação da nossa família, de vidas, doentes curados, finanças restauradas para a glória de Deus. Se perguntarem para mim, eu digo diante de Deus, eu estou aqui no altar, como compramos aquela casa em Saquarema, eu não sei. Outro dia eu estava pensando, eu disse, Senhor, como é que foi que comprou? Eu tinha uns restantes do fundo de garantia, de entrada, a mulher foi baixando, que o filho era viciado, e ela disse, pode me dar quanto? Eu só tinha, naquela época, só tinha 40 mil, que eu tinha acabado de sair do meu trabalho, tinha algumas coisas, vendido um apartamentozinho, eu só estou com 40 mil, mas tudo bem, não tinha aquela casa, foi feito aos pouquinhos, o resto que tinha foi pela Construcard, foi indo, olha lá, amados, Deus pode fazer, Deus pode. Hoje, segundo a imobiliária, as três, avaliaram em 600, estou vendendo por 440 e não vendi porque eu acho que Deus tem um plano, eu não sei. Não foi ninguém. Não apareceu ninguém. A única que apareceu ficou 15 dias, dando um carro que ela disse que custava 100 mil e 200 mil, não tinha como. Seremos todos ali grandemente abençoados, eu creio. Estaremos ali orando, clamando naquela igreja. Aqui também todos nós veremos a restauração, libertação de vida. Porque eu creio, não temas, crê somente. E quando vocês saírem daqui para as suas casas hoje, pensando nessas palavras do mestre, eu vou para casa pensando, não temas, crê somente. Vamos no Salmo 121, do versículo 1 a 8. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, digam glórias a Deus. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará, diga glórias a Deus, a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Eu saio da minha casa, boto o carro na rua, fecho a garagem, está chovendo, está com nuvem, é 6:30 da manhã, está com tudo, eu digo, Senhor, vá na minha frente. Senhor, me livra de homem sanguinário, me livra de sequestro de Pix, me livra de todo mal. Senhor, meus filhos, Senhor, está indo para a igreja, Senhor, está indo para o trabalho, livra. Eu estou sempre
Como diz a tua palavra, Senhor, me guarda a minha saída e a minha entrada. Quando eu chego, eu falo alto, louvado seja Deus, obrigada, Senhor. Amado, e vou escutando louvor, eu venho alegre, e glória a Deus por isso. E o Senhor diz, levanta os teus olhos. E eu digo para vocês, levanta os teus olhos, levanta a tua motivação, levanta o teu coração a crer, levanta a tua fé. Assim diz o Senhor, a obra é minha. E eu termino, que nesse final de ano, dia 24, pastor Âncio, estou ouvindo ele lá, mexendo lá na parede, furando, não sei o que ele estava fazendo. O que está fazendo aí? Ah, a senhora vai ver, mãe. É o que ele colocou na parede da sala dele. Letras de quê? De madeira? Salmo 136, versículo de número 1. Por favor, músicos, podem vir aqui, tocar baixinho. O meu Deus é o Deus do impossível. 11:5. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você entra-se na sala e olha, está na palavra, bem do lado direito. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus do impossível, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, e sabe, Senhor, para quem ela foi direcionada, destinada. Senhor, cortou o Senhor do altar a igreja, e creio, Senhor, que há pessoas pela internet, irmãos, irmãs, aqui nesta manhã, que precisava ouvir este recado, necessitando, Senhor, de um milagre. Algumas questões, Senhor, aos olhos humanos, que para nós é impossível, vício, o que for. E esta igreja, Pai, eu te apresento, Pai, com grandes desafios, que não sabemos como fazer. Mas Tu és o Deus de toda a provisão. E entramos em comunhão com o Senhor, pois o milagre se dá na intimidade, Pai. E um coração contrito. Atende, Senhor, o clamor dos Teus filhos. Alcança, Senhor, vidas no seu lar, que não puderam estar aqui, que estão pela internet. A cada lar aqui representado, Senhor, na saúde, nas causas judiciais, Senhor, eu tenho 3, nas famílias, Senhor, eu sempre, Pai, até o dia que o Senhor me levar, estou sempre de joelho orando pelos meus filhos, pela minha família e pelos irmãos. Tu és o nosso juiz. Tu és o nosso Pai e advogado. Senhor, visita os recantos de cada lar aqui representado. Pois cremos, Senhor, no milagre. No finalzinho deste ano de 2025, iniciando 2026, é com a Tua bênção, Pai. Que assim seja e assim diz o Senhor.